Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Amém? Para refletir. A sequência de histórias que veremos a partir do capítulo de hoje confirma o que está relatado no início do livro de Juízes. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Juízes 2:10. Ou seja, era uma geração idólatra, corrompida, onde cada um determinava o que era correto ou não. O povo tinha se corrompido de tal forma que veremos nos próximos capítulos as consequências terríveis que isto lhe causou. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Sua mãe havia sido furtada. Levaram dela 1.100 ciclos de prata, o que era uma grande riqueza para a época. Na tentativa de reaver o seu dinheiro, ela lançou uma maldição sobre a pequena fortuna. As maldições eram muito temidas entre os povos do Oriente. Certamente, com receio da praga lançada pela mãe, Mica resolveu confessar que havia sido o autor do furto. Eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Para espanto e temor da mãe, o que havia sido uma maldição tentou transformar em bênção. Bendito do Senhor seja meu filho. Na tentativa de afastar do filho a maldição que ela mesma lançou, pensou estar fazendo grande feito, destinando parte daquela soma para a confecção de imagens de escultura. E Mica passou a ter uma casa de deuses. Certo dia ia passando um levita que andava errante pensando:
Vou ficar onde melhor me parecer. Mica lhe ofereceu a sua casa de deuses e uma vida tranquila, se ali ele ficasse e oficiasse como sacerdote. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Todo este relato apresenta elementos de bastante relevância para a nossa compreensão, acerca da importância em conhecer o Senhor e a sua palavra. Quando um casal começa a namorar, por exemplo, esta fase entre namoro e noivado é justamente um período de conhecimento, onde começam a firmar laços de amizade, de amor, de companheirismo, de respeito, enfim, de tudo o que é necessário para que assumam um futuro compromisso de viverem juntos até que a morte os separe. E esse período é extremamente importante, porque se não conhecermos o suficiente a pessoa com quem vamos casar, corremos o risco de entrar em um grande apuro. Então, vem o casamento e se passam os anos. O que acontece se os cônjuges não mantiverem todos aqueles laços que construíram na fase inicial? Brigas e muito provavelmente o divórcio. Deus havia firmado uma aliança com seu povo e jamais voltaria atrás. Só que Israel abandonou o Senhor, se esqueceu do primeiro amor, adulterou com outros deuses, permitindo que a imagem de Deus fosse apagada de seu coração. O que aconteceu então? Sentiam a necessidade de imagens de fundição, pois não conheciam o verdadeiro Deus. A fala do levita, vou ficar onde melhor me parecer, ilustra a realidade de muitos que possuem título de cristão, mas que na realidade buscam somente uma religião que lhes seja conveniente. Não estudam a Bíblia para descobrir a verdade, mas para adaptá-la aos seus próprios conceitos. A tentativa de Mica em adorar a Deus da forma errada é um retrato de gerações e gerações que têm seguido pelo mesmo caminho. Por isso que Jesus, referindo-se ao grande dia de sua volta, disse que muitos se achegarão a ele dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Fazer o que pensamos ser correto e não o que Deus nos manda fazer não se chama adoração, e sim contrafação. Assim diz o Senhor: estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Isaías 65, 2. Tendo à nossa disposição o Espírito Santo como nosso guia e mestre da palavra de Deus, não temos desculpas para permanecer no erro. A semelhança do eunuco que foi ensinado por Filipe, Atos 8, 26, 40. O Espírito do Senhor permanece recrutando servos e servas de Deus com a mesma disposição de apresentar o Evangelho eterno aos que de coração sincero desejam aprendê-lo e vivê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Então, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62:5. Que em uma geração de verdades relativas, a verdade absoluta da palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Salmo 119 e 105. Amém?